mais de 11 milhões de pessoas vivem no Paraná. São estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, empresários. Todos pagam impostos e esperam que esta contribuição retorne à sociedade na forma de serviços públicos de qualidade e de investimentos por parte do poder público. Quem fiscaliza a aplicação desses recursos é o Tribunal de Contas do Paraná. Os tribunais de contas são guardiões do patrimônio público, além da fiscalização financeira, orçamentária, contábil e patrimonial. A Constituição de 88 atribuiu ainda aos tribunais o poder de avaliar se os gastos efetuados estão melhorando a vida da população, se os programas e políticas públicas adotados pelos gestores refletem positivamente na vida das pessoas. Fiscalizar a qualidade da gestão pública e combater a corrupção é tarefa que mobiliza mais de 700 servidores do Tribunal, um corpo técnico de excelência, considerado um dos melhores entre os tribunais do país. São especialistas em contabilidade, direito, engenharia, entre outras áreas do conhecimento. Essa qualificação resulta em constantes avanços e inovações nos instrumentos de fiscalização. 7 conselheiros, 7 auditores e 11 procuradores do Ministério Público de Contas compõem o corpo deliberativo da Corte. Eles se reúnem semanalmente em sessão plenária para julgar os gastos públicos de entidades ligadas ao governo do Estado. 2 outros órgãos deliberativos, a primeira e a segunda câmaras, emitem parecer sobre as contas dos prefeitos dos 399 municípios do Paraná. Ano a ano, o Tribunal de Contas do Paraná busca o aprimoramento da sua missão institucional. 2017 marca o início da implantação do novo planejamento estratégico, que vai vigorar até 2021 e define as diretrizes de atuação do Tribunal de Contas. Essas linhas estratégicas vão pautar as ações do Tribunal no biênio 2017-2018. As principais metas para o período são: aperfeiçoar o desempenho, melhorando os processos internos, administrativos e de fiscalização, buscando as melhores soluções tecnológicas e a capacitação constante do corpo técnico. Melhorar a gestão pública por meios tecnológicos avançados de fiscalização e promovendo ações de orientação e capacitação de técnicos e agentes políticos em todo o Estado. Aumentar a transparência. Tem sido nos últimos anos dos objetivos mais fortes desse tribunal e será a tônica da nossa gestão como um poderoso instrumento de controle social, a forma mais rápida e eficiente para se levar ao cidadão, através da internet, da mídia e pelas redes sociais, informações acerca do desempenho das administrações municipais e do Estado. No momento em que o país passa por grave crise econômica, a palavra de ordem é austeridade. Com recursos escassos, as administrações públicas devem ter muito rigor com os gastos. É nesse sentido que o Tribunal de Contas tem orientado os gestores, especialmente os novos prefeitos, para que gastem com eficiência. Como é que eu vou saber o que pode e o que não pode? Bom, primeiro, legalidade. O ato é legal? Moralidade. É moral o que eu estou fazendo? Impessoalidade. Estou fazendo isso para beneficiar quem? Toda a sociedade, toda a comunidade, ou direcionado a algum amigo, a algum parente ou a alguma pessoa? Transparência. E um incremento que parece que fica meio esquecido na Constituição Federal, mas que o Tribunal de Contas do Paraná, na nossa gestão, vai estar de olhos muito abertos para examinar eficiência na gestão pública, eficiência do gasto público. Outro alerta do Tribunal de Contas aos gestores é com relação aos gastos com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os municípios não podem comprometer mais de 60% da receita corrente líquida em despesas com a folha de pagamento. Somadas as despesas obrigatórias com saúde e educação, os municípios ficam sem recursos para investimentos. Além disso, os gestores que ultrapassam esse limite são responsabilizados e podem ficar inelegíveis. Terror no sistema penitenciário. Também nos presídios do Rio de Janeiro,
No Rio Grande do Norte, 26 presos foram assassinados. O início de 2017 foi marcado por uma explosão de violência em vários presídios, evidenciando o colapso do sistema carcerário do país. Para saber como está a realidade no Paraná, o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria operacional no sistema penitenciário do Estado. Esta, aliás, foi uma das primeiras medidas anunciadas pela atual gestão. Nós queremos, com essa auditoria que estamos fazendo no sistema prisional, que essas pessoas privadas de liberdade possam, ao final de cumprimento de suas penas, se tornarem cidadãos, não por um passe de mágica, mas por uma gestão eficiente no sistema prisional. Que os recursos sejam bem aplicados. Precisamos ressocializar esses cidadãos para que, ao final do cumprimento de suas penas, eles possam se reintegrar na sociedade. Informação correta e orientação são essenciais para uma boa gestão pública. Por isso, o Tribunal de Contas promove a capacitação permanente dos fiscalizados, por meio de cursos presenciais ou à distância, e mantém um acervo de videoaulas com temas de relevância para o administrador público, como licitação, contratos, obras, atos de pessoal, transferências voluntárias e contabilidade pública. Os cursos, gratuitos, são realizados pela Escola de Gestão Pública. Os vídeos também podem ser acessados pelo público em geral. Não pagando, multa de 10%, honorários advocatícios. Atualmente, a população já conta com canais de comunicação que podem ser usados para denunciar desvios de conduta dos gestores, como a ouvidoria do TCE. Identificando-se e trazendo informações consistentes, o cidadão pode dar início a um processo de fiscalização do Tribunal de Contas. Caso os fiscais e analistas encontrem indícios de fraude, os gestores poderão ser responsabilizados. Nesse sentido, o Tribunal disponibilizará aos paranaenses os dados da gestão pública de forma aberta, não mais na sua essência técnica, mas acessíveis à compreensão do leigo, para dar cumprimento ao princípio basilar da transparência e fomentar a cultura do controle social. Em sintonia com novas ferramentas digitais, o Tribunal de Contas busca cada vez mais a aproximação com a sociedade, mantendo canais de comunicação nas mídias sociais, como estratégia para incentivar a participação da população no controle dos gastos públicos, está investindo na criação de aplicativos que vão facilitar o acompanhamento das contas públicas pelo cidadão. Nós temos as ferramentas para que você possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, mas nós queremos mais, queremos a sua participação, o controle social, a transparência total de todos os atos de gestão com o seu acompanhamento, seguramente poderá propiciar uma melhora no transporte coletivo, uma melhora na saúde pública, uma melhora na qualidade da educação, na segurança pública. Nós queremos um tribunal sintonizado com a sociedade paranaense. Por isso nós queremos a sua participação.
Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas, Michael Reiner, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata número 14, de 15 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Solicitar a inclusão em mesa do processo 310.93118, uma certidão liberatória, e comunicar a devolução do processo 269.33314, município de Santana do Itararé, a pauta do conselheiro Fernando Guimarães. Devidamente anotado. Ainda para devolução, a palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, iniciou a pauta por prestação de conta de transferência voluntária 302.186/2016, a Pai de União da Vitória. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalva, com recomendações, senhor presidente. Está em discussão, está aprovado. Tem um ato de inativação, 594.630/2013, Caixa de Previdência de Servidores Públicos do município de Corbélia. Senhor presidente, demais integrantes desse plenário, eu vou tentar fazer um breve resumo do processo em relação aos fatos. Embora a matéria não apresente muita complexidade, mas é uma inativação que de 2007 foi negado o registro, foi ao município para desfazimento do ato administrativo. Depois disso, o processo ficou perdido, físico, no município de Corbélia. Foi instalada uma comissão de sindicância que não apresentou uma conclusão em relação aos motivos pelo qual foi se extraviado o processo, mas se apontou um servidor como responsável pelo não cumprimento, porque teve um período, inclusive, que houve o pagamento, embora já cientificado no município, o pagamento desse ato de inativação. Foram várias diligências, indas e vindas, para até a reconstituição do processo, mas, basicamente, senhor presidente, o resumo, é que, apesar do ato de 2007 ter sido negado o registro, teve um acordo também de 2008, entendeu-se, foi iniciado um processo judicial por parte da servidora, na qual ocorreu um acordo com o município pela convalidação do ato, até porque teve uma questão também, de segundo padrão, se podia acumular ou não podia acumular. Apesar de toda essa confusão processual desse tempo, entendo, senhor presidente, que essa decisão homologatória que transitou em julgado em março de 2016, que foi homologado, pôs uma solução ao problema. Tanto que proponho aqui, senhor presidente, em relação ao ato específico de inativação, que seja revisto de ofício a decisão constante do acordo 806/08 da segunda Câmara e registrando a portaria 125/2007, que é a que me referi em relação à aposentadoria de Elvira Pazetti. E a revisão que eu proponho de ofício é em função que naquele acordo consta o valor de metade do salário mínimo, quando, na realidade, tem que ser o salário mínimo e não a metade, o valor inferior ao salário mínimo. Com relação à responsabilidade do senhor Erasmo Iri Ferretti, que seria o responsável por um ressarcimento do valor de R$ 2.420 aos cofres da Caixa de Previdência, período que ficou sem o cancelamento e com o pagamento desses valores, conforme apontado, inclusive, por informações. Agora já não sei mais se é COFAP, se é de juros, se é que agora já não sei, já mudou todo o nome de novo, né? Eu demorei um ano para me acostumar com os nomes antigos, né? Então, vou ainda falar COFAP, né? Na realidade, esse servidor
veio a falecer. Não vejo que ele deva, que o espólio deveria comprovar qualquer restituição. Então, até inclusive não chamei no processo para responder os herdeiros. E até porque o acordo também judicial pôs fim à demanda. Então, a proposta, senhor presidente, esse breve resumo é pela revisão, pela registro da portaria lá de 2007, portaria 125, e com a revisão de ofício para que conste no acordo de 10608 a necessidade de preservação do piso mínimo do salário. Está em discussão. Aprovado. Tem um relatório de auditoria 130.645/2003, senhor presidente. 2003. Município de Rio Branco do Sul, exercícios financeiros de 2001 a 2002, onde foram apresentadas algumas questões pontuais dessa inspetoria, dessa auditoria. Não era nem auditoria, na realidade, eram aquelas inspeções que o tribunal fazia. E foram apontados, assim, vários achados. O principal deles é em relação à Emprosul, empresa de obras e serviços públicos do Rio Branco do Sul. Eu faço um relatório de todos esses fatos do processo, onde tramitou, de anulação, depois defesas e etc. Né? O Ministério Público, ao final, entende ocorrida a prescrição, em razão do transcurso de cerca de 13 anos, desde a instauração do processo e a citação válida dos interessados. Nós demoramos 13 anos para ter uma citação, entre a citação válida e essa manifestação. Não desconsidero aqui a existência do prejulgado instaurado 541.093/2017. Faço uma consideração, senhor presidente, em relação a que neste protocolado, neste específico, que existem outros também da Emprosul em andamento. Neste protocolado, a única questão que poderia ser aplicável seriam sanções, multas. Não existe nada de ressarcimento. Nesse caso específico, se for 2001 e 2002, não podemos nem aplicar multa, em função da entrada em vigor da lei de 2005. Por essa razão, senhor presidente, proponho, conforme o parecer ministerial, a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente sancionatória, não de ressarcimento. Eu deixo bem claro no voto isso. Encaminho os autos à CGF, para que ele libere acerca de eventual inspeção específica na Emprosul, mas para ver como é que está hoje a situação, porque nós sabemos, só nessa Câmara, acho que nós tivemos 4, 5, 6 processos da Emprosul. Né? Os outros processos que estão em andamento, faço uma referência no relatório e no voto, onde se estão buscando eventuais, até num caso tem um ressarcimento de R$1.200.000 e poucos mil, né? Mas é um outro protocolado. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 166.938/2018, o município de Fazenda do Rio Grande solicita adiamento. Está adiado. Eu não sei se na sessão passada, senhor presidente, que eu não estive presente, se o Ministério Público devolveu o relatório de auditoria da Santa Casa de Paranavaí, 239.155/2014. Devolveu. Eu não sei se eu posso ter mais uma sessão de adiamento, senhor secretário. Então, adiar até para podermos discutir melhor a matéria. Esse restinho de ano, a CNES pode ficar tranquilo. Tem a prestação de contas anual 229.202/2012, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, proposta e voto. Acompanho os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Emílio Altemiro, exercício 2011, não acatando como ressalva o atraso de entregas do CIEM, mas propõe a aplicação de multa ao senhor Emílio Lazarete, da multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 113. Está em discussão. Aprovado. 236.428/2017, Câmara Municipal de Novo Itaculumi. Proposta de voto acompanha os pareceres da CUFIM e Ministério Público em relação à materialidade pela regularidade das contas. Não aceito a ressalva pelo atraso do CIAM. Então, proponho a regularidade das contas do Valdir Júnior Ribas, exercício de 2016, com recomendações e determinações. Não aplico a multa, tendo em vista atraso inferior a 10 dias, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
242.770/2017, Câmara Municipal de Jandaia do Sul, Ministério Público e COFIN manifestam pela irregularidade das contas, senhor presidente. Na primeiro contraditório foram apontadas algumas inconsistências. Depois do devido processo legal, restou apenas a questão da análise da publicidade dos gastos no primeiro semestre de 2016, em relação à média dos primeiros semestres dos exercícios de 2013, 14 e 15, os 3 anteriores. É a única questão a ser apontada. Eu entendo, senhor presidente, que neste caso específico, analisando caso a caso, até em função do precedente que Vossa Excelência foi o relator, se analisaria caso a caso essas despesas de publicidade. Aqui, nós temos um valor de 8.800 em 2016, a média foi de 2011, considerando que 2013, 2014 e 2015, 2013 não teve zero de publicidade. Em 2014, 3.000, em 2015, 2.116. Alio a isso, senhor presidente, o fato de que o gestor não se candidatou à reeleição, até estou juntando pesquisa junto ao TSE, e não vejo aqui nenhum motivo que possa comprometer a gestão como um todo, ressalvado, eventualmente, algumas atuações da própria Justiça Eleitoral. Então, na linha dos precedentes em que se analisaríamos caso a caso, não demonstrando também nenhum abuso de promoção pessoal, entendo que não seria este motivo só a desaprovação das contas. Por isso que proponho a regularidade com ressalva das contas do senhor Wesley Martins de Lima, exercício financeiro de 2016, como presidente da Câmara Municipal de Jandaia do Sul, com recomendações e aplicando multa administrativa ao senhor Wesley Martins de Lima e uma ao senhor André Luiz Sadi Pires, com base no artigo 87.3b da Lei Orgânica do Tribunal, em função do atraso de dados eletrônicos previstos em atos normativos. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 307, 350, 2017, também Câmara Municipal de Jataizinho, isso. Eu falei também, a Câmara, como se tivesse relatado no anterior, mas que também é a questão da irregularidade com gastos com publicidade e atrasos na publicação do relatório de gestão fiscal e entrega dos dados do SIM-AM. Às vezes, estudar, já confunde o fato do anterior com o presente, né? Ou seja, este aqui é o mesmo e a situação de análise das despesas de publicidade, razão pela qual eu entendi também, senhor presidente, que não há que se desaprovar as contas por este motivo, tendo em vista até o pequeno valor da despesa e a ausência de outros elementos de violação aos princípios públicos, os princípios de administração pública. Com relação ao opinativo ministerial, que propõe irregularidade em função de nomeação do controlador interno, sendo da Prefeitura, não vejo também motivo de desaprovação. Até porque entendo, senhor presidente, que o município ele não é obrigado a ter a sua própria unidade, e se integrar ao sistema de controle interno. E o fato do controlador ser do Poder Executivo, eu não vejo aí também uma violação à independência dos poderes. Por essa razão, senhor presidente, não estou nem entrando no mérito aqui, faço uma consideração que não fez escopo da instrução normativa, etc., mas, por dever de ofício, enfrento a posição ministerial. Proponho, então, senhor presidente, que as contas do senhor Adilson Gonçalves de Silva e Fábio de Moraes Polônia sejam julgadas regulares, aplicando multa administrativa prevista no artigo 87.3b, em função do atraso dos dados SIM-AMs, ao senhor Adilson Gonçalves da Silva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Outra situação também, senhor presidente, aqui tem no voto, teria a sugestão de multa ao senhor Fábio de Moraes Polônia. Houve falecimento em 2017 e os herdeiros não respondem por sanções pessoais de curso. Então, faço essa consideração para afastamento desta sanção, senhor presidente. Aprovado. 204, 546, 2018, Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor José Sinésio,
exercício 2017. E a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. 213.138, 2018, a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Mauro José Schiavo, exercício de 2017. Regular. 281.850, 2018, Câmara Municipal de Cambé, também a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Paulo Soares Nora e José Carlos Camargo, exercício de 2017. Regular. Prestação de contas anual da Câmara Municipal de Guapirama, 268.699, 2017. Proposta de voto compõe os pareceres uniformes, o parecer pela regularidade das contas sem a ressalva do atraso do SINAEM. Então, a regularidade das contas do senhor Jussandro Bubna, presidente da Câmara Municipal de Guarapirama, 2016, aplicando-se, porém, multa administrativa ao interessado, prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar, em função de atraso da entrega do SINAEM, e também multa administrativa ao senhor Valdir Folerini, que foi representante da Câmara de janeiro a dezembro de 2017, em função do atraso do encaminhamento dos dados de novembro, dezembro e encerramento de 2016, também previsto 87.3b da Lei Complementar 113. Está em discussão, aprovado. R$ 293.642, 2017, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes em relação à materialidade, pela regularidade das contas do senhor Maicon Vinícius da Lazuana, presidente da Câmara Municipal de Ipiranga, exercício 2016, aplicando-se, porém, multa administrativa ao interessado, previsto no artigo 87.3b da Lei Complementar 113, em função de atrasos do dado do SINAEM. Também multa administrativa ao senhor Júlio César Schaefer, representante ligado à mesma Câmara, a partir de janeiro de 2017, em função de atraso e encaminhamento dos dados do mês de dezembro de 2016. Está em discussão, aprovado. 363, 2017, a proposta de voto acompanha os pareceres pela regularidade com ressalva das contas do senhor Leonir Jorge Iope, presidente da Câmara Municipal de Realeza, exercício 2016. Em discussão, regular. Tem prestações de contas do Poder Executivo Municipal, município de São João do Triunfo, 223.023, 2014. COFIN e Ministério Público, ao final de toda a tramitação, manifestam-se pela irregularidade das contas, senhor presidente, acatando alguma das justificativas apresentadas por vários, em vários contraditórios, e a proposta de voto, senhor presidente, desse relatório acompanha os pareceres uniformes pela expedição de parecer prévio pela irregularidade das contas, em função de que um dos registros da conta de saldos a descoberto foram mantidos pela COFIN em função da que a conta não tinha nem registro, não tinha saldo para registro da contabilidade, ou seja, com controle financeiro absolutamente ineficiente. Com relação à falta de repasse das contribuições patronais para o INSS, mantém a COFIN a irregularidade e também esse relatório, em função de que os documentos apresentados não são suficientes para atestar a correção dos valores recolhidos, só tem as guias de recolhimento e não as outras informações sobre saldos, sobre valores a serem incidentes, que incidiriam essas contribuições. Com relação à imputação de débito ao do gestor por danos, por atraso de contribuições, foram recolhidas, entendo, regularizada. Também o relatório de controle interno foi regularizado. O pagamento de recibos de pagamento autônomo, teve um período em que houve esses pagamentos de autônomos, mas depois já ocorreu o chamamento de interessados por teste seletivo para contratação temporária e também não há nenhuma demonstração de que não houve razoabilidade nas contratações. Por isso que entendo só como recomendação, senhor presidente. Aprovado. Então, faltou só para deixar claro, né, a expedição do parecer prévio pela regularidade
com ressalva das contas do senhor Marcelo Di Stefano, exercício de 2013. Aprovado. Esse faltou uma exceção importante, senhor presidente. Também aqui tem uma determinação de ressarcimento do senhor Marcelo Di Stefano, nos valores de R$ 8.157,25, em função de recolhimento. Ah, não, esse já foi sanado. Teve um depois. Esquece. É isso mesmo. É o que eu tinha relatado antes. Regularidade com ressalva, senhor presidente. Só para ficar bem claro. Regularidade com ressalva. Já que está muito escuro no plenário hoje. Não, eu estou escuro hoje. É pela regularidade com ressalvas. Com ressalva, houve a devolução do valor que Vossa Excelência havia mencionado e, portanto, a aprovação com ressalva. Está em discussão. Eu vou pedir a escusa da Vossa Excelência, é que hoje, na verdade, acho que o Tucutico e o Teco não estão conversando direito. É que tem algumas que são ressalvas, mas tem a irregularidade das contas, senhor presidente. Uma parte é ressalva, outra regularização, mas a conclusão para a expedição prévia de parecer recomendando a irregularidade das contas em função de contas bancárias com saldo descoberto, diferença nos registros de transferências e falta de repasses patronais ao INSS. Isso, senhor presidente. Então, está em discussão pela irregularidade das contas e as ressalvas e recomendações estão ao longo do voto. Aprovado. Espero não errar a próxima. 184.352/2013, município de São José da Boa Vista. Pareceres da COFIN, Ministério Público propõe a irregularidade das contas. E essa também, senhor presidente, é a proposta de voto deste relator pela irregularidade das contas, tendo em vista a existência de resultado financeiro deficitário de fontes não vinculadas no valor de 12,33%. Excelência, só me permita, eu sou alertado aqui pela doutora Maria Augusta que houve um pedido de sustentação oral deste de São José da Boa Vista para o dia 5 de junho. Eu não sei se Vossa Excelência... Não, de repente Vossa Excelência não acatou o pedido... Não, tem uma diária aqui bem grande. Eu estou vendo que até hoje não estão funcionando, senhor presidente. Então, se Vossa Excelência acatar, seria no dia 5 de junho. E o pior é que fui eu que anotei. Para que haja sustentação oral. Não dá para culpar ninguém, né? Então está adiado. Acho que a outra não tem adiamento. Tem o processo de Santana de Itararé, 269.333/2014, na qual a COFIN, o Ministério Público, conclui pela irregularidade das contas em função de contas bancárias com saldo a descoberto e falta de comprovação de repasse de contribuições patrimoniais. Foram apontadas 6 inconsistências no primeiro contraditório, foram feitas as defesas, a COFIN acolheu parcialmente as justificativas, o Ministério Público acompanha o posicionamento da COFIN e este relator, propõe que sejam consideradas e regularizadas a divergência de balanço patrimonial do SIM-AM de contabilidade, mas que sejam mantidos como irregulares 2 itens: contas bancárias com saldo a descoberto, em função que não foram juntados extratos essenciais para a verificação dos argumentos apresentados em defesa, e também falta de repasse de contribuições patronais ao INSS, tal qual aqueles anteriores, não existiam apenas os guias de recolhimento sem os documentos de GFIP, etc., que pudesse atestar a base de cálculo para a correção dos valores. Então, para a expedição de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do senhor José de Jesus Isaac, prefeito de Santana de Itararé, exercício 2013, em razão de contas bancárias descobertas e falta de comprovação de repasse de contribuições patronais ao INSS, aplicando-se multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005, ao senhor José Jesus Isaac. Está em discussão. Aprovado. Tem uma sequência, também prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 259.378/2016, município de Guaraci. Ministério Público, acompanhando
manifestação conclusiva da COFIN propõe a irregularidade das contas. Faço uma análise do voto, senhor presidente, desde o primeiro contraditório, em relação aos motivos apontados, as inconsistências apontadas. Basicamente, aqui, senhor presidente, nós temos como questões de irregularidade, questão de falta de apontamentos do controle interno, não? E também, mas principalmente, a questão de pagamento de pessoas com recibo de pagamento autônomo, senhor presidente. Naquele caso que eu relatei anterior, foram feitos alguns pagamentos, depois já foram regularizados com teste seletivo. Neste caso, nós estamos falando de 8 pessoas que foram pagas por recibo de pagamento autônomo, diferente de outros municípios que encontramos até, me lembro, em Matinhos, eram 600, 400 recibados, depois viraram envelopados, né? Continua a mesma coisa, só que mudou de nome. Antes era envelopado, depois passou a ser recibado. Nós temos aqui desde pagamento de serviços de lavagem de uniformes de competição que a pessoa fazia em casa, né? Temos também aí alguns que foram costumeiros, como, por exemplo, uma médica ginecologista, etc. Não vejo, senhor presidente, que por este motivo, por 8 pessoas pagas durante todo o exercício com RPA, que seja motivo de irregularidade das contas. Por isso que proponho a emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Jamis Amadeu, responsável pelo município de Guaraci, exercício de 2015. Está em discussão. Aprovado. Tenho 306, 353, 2017, município de Santa Teresa do Oeste, contra o senhor Amarildo Rigolin, na qual COFIN e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função, basicamente, de resultado de obrigações contraídas nos últimos 2 quadrimestres sem disponibilidade financeira e ausência de comprovação da publicação do relatório resumido da execução orçamentária. Faço no voto, senhor presidente, não considero como irregularidade o déficit financeiro de 4,02%, inferior ao limite que adotei de 5%, mas sem nenhuma também demonstração de descontrole financeiro por este motivo. Com relação aos últimos 2 quadrimestres, não logrou o interessado comprovar que o valor de R$ 525.647 foram contraídos em violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faço aqui também alguma consideração. Eu achei que até esse argumento já tinha sido superado ao longo do tempo, com a consideração da dívida ativa do município, o credor, né, crédito, como disponibilidade financeira. Isso já, acho que faz mais, desde que entrou a Lei de Responsabilidade Fiscal, entendemos que, como não é valor líquido, né, diferente do que valor depositado e já em vias de recolhimento. Aqui é só dívida ativa, ainda de cobrança, com incerteza a sua realização e não dá suporte, né, para a assunção de obrigações, conforme o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, com relação à alegação de créditos de curto prazo, não foram demonstrados por documentos se poderiam ser considerados, se existentes, e se poderiam ser considerados no cálculo como apontado pela COFIN. Com relação à não publicação do relatório resumido da execução orçamentária, também não houve nenhuma comprovação de justificativa em relação aos atrasos. No atraso, sim, mas a ausência de comprovação da publicação esta não foi feita. Agora, um outro foi apresentado também com atraso, inclusive, do SIM-AM. Por essa razão, senhor presidente, propõe a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Amarildo Rigolin, chefe do Poder Executivo de Santa Teresa do Oeste, exercício de 2016, em razão de obrigações contraídas nos últimos 2 quadrimestres sem disponibilidade financeira e ausência de comprovação da publicação do relatório resumido da execução orçamentária, aplicando multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, ao senhor Amarildo Rigolin. Também multa administrativa prevista no 87.3b da Lei Orgânica desse Tribunal, ao mesmo responsável pelo atraso de entrega de dados do SIM-AM nos meses de abril a outubro de 2016, e ao senhor Hélio Marciniak, atual prefeito municipal, pelo atraso de entrega dos dados do SIM-AM do mês de dezembro de 2016,
dentro da responsabilidade da sua gestão. É o relatório que eu proposto de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O Tico, senhor presidente, disse que eu já cumpri a pauta, mas talvez o Teco esteja falhando, mas considero cumprida a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço o conselheiro Fernando Guimarães e concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, conselheiro Fernando, conselheiro substituto, senhor procurador. Eu inicio a pauta, senhor presidente, com um processo que eu solicitei a inclusão em mesa, que é uma certidão liberatória formulada pelo município de Foz do Jordão. A coordenadoria técnica entende pelo indeferimento, tendo em vista a omissão no cumprimento de decisão desse tribunal. Já o Ministério Público de Contas entende pelo deferimento, pois o município demonstrou o cumprimento da decisão mediante a juntada da aposentadoria requisitada por esse tribunal. E eu acompanho o Ministério Público pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 608.85113, é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o município de Nova Laranjeiras, no valor de R$ 190.690,25, tendo por objeto a execução de obras e serviços de recuperação de vias urbanas. CGM, Ministério Público de Contas, entendendo pela regularidade das contas, com recomendação, e é assim que eu voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Processo 636.410.13, eu solicito a retirada de pauta. Retirado. Processo 284.914.18, é um pedido de certidão liberatória formulado pelo Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê e Piquiri. CGM, Ministério Público de Contas, entendem pelo encerramento do processo, e é assim que eu entendo, em razão da perda do objeto. Encerramento. Processo 227.062.17 é uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Francisco Alves, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Dario Aparecido de Nigro. CGM, Ministério Público de Contas, entendendo pela regularidade das contas, ressalvando o atraso nas entregas dos dados do SINAM, sugerindo, inclusive, a aplicação de multa. E eu entendo apenas pela regularidade das contas, com ressalva, afastando a multa, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 253.110.17, também uma prestação de contas anual, só que essa é do Poder Legislativo do município de Matelândia, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Edson Alves de Oliveira. COFIN, Ministério Público de Contas, entendendo pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa do artigo 87, 4G, da Lei Complementar 113 do 5, pelo atraso de 24 dias na publicação do relatório de gestão fiscal, e uma multa do artigo 87, 3B, em razão dos atrasos da entrega do SINAM. Entendo eu, senhor presidente, pela regularidade das contas, com ressalva. Com fundamento na teoria da continuidade eletiva administrativa, aplico uma única multa pelo atraso na entrega dos dados do SINAM e afasto a multa pelo atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, por entender que o curto lapso de tempo não prejudicou a efetividade do controle social, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 253.420.17 é uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Tibagi, exercício de 16, de responsabilidade da senhora Relinese Isabel Tax Santo Ribas. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, ressalvando 2 atrasos na entrega dos dados do SINAM e aplicação de multa para cada período entregue em atraso. Eu entendo pela regularidade com ressalva e afasto as multas. Em discussão. Aprovado. Processo 271.681.17, uma prestação de contas do Fundo Municipal de Previdência Municipal de Matelândia, exercício de 16, de responsabilidade da senhora Gesislaine Silvestre Mengarda. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, ressalvando 1, a ausência de encaminhamento da certificado de regularidade previdenciária, e 2, 6 atrasos na entrega dos dados do SINAM e sugeriram a aplicação de multa para cada período de entrega em atraso. E eu entendo pela regularidade das contas com ressalva e aplico apenas uma multa em face do atraso de 34 dias na entrega do SINAM. Está em discussão. Aprovado. Processo 299.640.17, uma prestação de contas do Fundo Previdenciário Municipal de Umuarama, exercício de 16, de responsabilidade da senhora Denise Constante da Silva Freitas. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, ressalvando 2 atrasos na entrega dos dados do SINAM e aplicação de multa para cada período entregue em atraso. Eu entendo pela regularidade das contas com ressalva, aplico apenas uma multa em razão do atraso ser superior aos 30 dias, senhor presidente.
Em discussão, aprovado. Processo 207.85117, uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Sapopema, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Gemerson de Jesus Subtil. COFIN entende pela regularidade das contas e multa adiante. 1. Resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas equivalentes a 2,45%. 2. Despesas com publicidade no período que antecede as eleições no montante de 7.128. 3. Despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira no grupo de recursos ordinários livres de 469, 144 e 45. E também ressalvando os atrasos, foram 8, na entrega do SINAM, com multa para cada período em atraso. Já o Ministério Público de Contas, diferente do COFIN, entende pela regularidade com ressalva, aplicando as multas em razão do atraso do SINAM. E eu entendo, assim como o Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalva. Verifico que as despesas com propaganda foram classificadas equivocadamente como publicidade, haja vista tratar-se de despesas com publicação de atos oficiais, tendo como credor o Departamento de Imprensa Oficial do Estado. Já em relação aos demais apontamentos, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afasto as multas propostas, ficando pela regularidade com ressalva. Está em discussão, aprovado. Processo seguinte é o 281.36917, uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Maripá, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Anderson Bento Maria, COFIN, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa, em razão do atraso na entrega dos dados do SINAM. Acompanhando, COFIN, Ministério Público de Contas, entendo pela regularidade, com ressalva. Acontece que eu afasto a multa, senhor presidente, uma vez que o atraso foi inferior aos 30 dias. Está em discussão. Aprovado. Processo 299.45417 também é uma prestação de contas anual, só que esta é do Poder Executivo do município de Planaltina do Paraná, exercício de 16, de responsabilidade da senhora Marisa Basso Madeiras. COFIN, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas com ressalva e multa. E é assim que eu voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Por fim, processo 308.36417, uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Caraíma, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Paulo Queiroz de Souza, CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, ressalvando 4 atrasos nas entregas dos dados do SINAM e aplicação de multa para cada período de entrega em razão do atraso. E eu entendo pela regularidade com ressalva, afastando todas as multas, senhor presidente. Está em discussão, está aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção do plenário, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, Comendador Fábio Camargo, e concedo a palavra, no horário reservado a Minas Gerais, o nosso auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Aliás, quero transmitir a Vossa Excelência o telefonema que recebi e manda saudações do ministro Bem-Querer, que nos convidou para estar em Brasília amanhã, quando haverá eu não diria a promoção, mas onde os ministros substitutos serão definitivamente considerados como tal. E eu fui convidado pelo ministro, mas com a gripe que tem tomado conta, eu tenho a impressão que não vou entrar num avião tão cedo. E até porque o nascedouro dessa gripe foi dentro de avião, então ar-condicionado, né? Então mas o ministro, no momento, lembrou do doutor Valadares, que teve como colega lá no TCU. Então, aproveito para enviar a Vossa Excelência os cumprimentos e também cumprimentar de longe o ministro Bem-Querer por uma grande vitória que ele tem trabalhado há muitos e muitos anos. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora procuradora. O ministro Bem-Querer é mais discreto do que eu, mas também é cruzeirense. Senhor presidente. Oi? Senhor presidente, o primeiro processo da pauta, 138.84816, está adiado. Eu solicito que permaneça. Está adiado. O segundo processo,
14011, admissão da senhora Mônica Cristina dos Santos e do senhor Eduardo Scalzo Moraes no cargo de investigadores de polícia em razão de decisão judicial determinando as respectivas nomeações que dizem respeito ao concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2009, promovido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Por meio da decisão monocrática 485 de 2013, foram registradas as nomeações inicialmente encaminhadas a este tribunal, peça 35. Após a apreciação do feito, o senhor Vitor Hugo Martins conquistou judicialmente o direito de nomeação no cargo de investigador de polícia, razão pela qual o auto foi submetido ao registro nesse tribunal, peça 39. Considerando as manifestações uniformes, foi emitida nova decisão definitiva monocrática que determinou o registro da admissão, peça 45. Depois de proferida e transitada em julgado a decisão, em caso análogo, foi determinada judicialmente a nomeação da senhora Mônica Cristina dos Santos e do senhor Eduardo Scalzo Moraes, peças 50, 53, 59 a 60. Senhor presidente, nesses casos em que a determinação é judicial, eu tenho adotado a fórmula e votado ou proposto que o tribunal registre as admissões sem fazer o juízo quanto à legalidade. Então, a proposta é no sentido que o tribunal determine o registro das presentes admissões, cumprindo a decisão judicial. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte da pauta encontra-se em vista, então conclui. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor dos Campos Gerais, Tiago Álvares Pedroso. Obrigado, senhor presidente. Eu não tenho processo a relatar, mas, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer uma comunicação que peço até desculpas por não ter feito na hora adequada, é o sobrestamento do processo 399.717 na Coordenadoria de Gestão Estadual. Está sobrestado. Exato. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi confiada. Tenho alerta no 261.17, município de Tapejara, pela expedição do alerta e, conforme Ministério Público, instauração de tomada de contas extraordinária com as determinações que seguem. Em discussão pela aprovação. Ato de inativação, município de Curitiba, invalidez, Instituto de Previdência dos Servidores do Município, COFAP por diligência, Ministério Público pelo registro, e esta também é a proposta do relator, em favor de Eliane do Rocio Grem. Está em discussão, está aprovado. 425.207.15, Instituto de Previdência de Cascavel, aposentadoria voluntária, servidora Dalva Sueli Gonçalves Lencer, COFAP, legalidade e registro, Ministério Público manifesta-se pelo sobrestamento. Eu vejo que a interessada preencheu requisitos, proposta legalidade e registro. Em discussão pela aprovação. Protocolo 590.28.15, Paraná Previdência, houve nova audiência ao Ministério Público, revisão de proventos de Agostinho Guimarães Coutinho, COFAP pelo arquivamento, Ministério Público também se manifestou pelo encerramento. Esta é a proposta do relator. Está em discussão. E a palavra do senhor procurador Michael Reiner. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, essa revisão de proventos e a seguinte foi feita uma solicitação de nova audiência pelo procurador que então estava, né, na sessão, e, na verdade, mas os processos, na verdade, a manifestação é minha. Eu acabei devolvendo-os sem nenhum aditivo. E daí eu só quero explicar por que, até em respeito à solicitação de nova audiência. Porque nesses casos de revisão de proventos, que na verdade é um benefício assistencial, tem verificado que até um determinado período esses benefícios estavam sendo pagos pelo Fundo de Previdência e não como deveria ser, né? Até há uma vedação na lei para que haja esse pagamento via o Fundo de Previdência.
E eu acredito, e por isso que também não fiz uma manifestação diferente, que isso não altera a natureza jurídica do ato de ser ou não submetido a registro tribunal, por isso que eu mantenho a proposição. O que também não impede que, querendo se manifestar aqui a Câmara, como há também essa provocação em outros processos do Dr. Gabriel, que seja tomado providências por parte do tribunal e por parte da respectiva inspetoria. Inclusive, eu identifiquei que já há um caso em que isso foi provocado. Então, eu não acho necessário que isso seja feito em todos os processos, portanto, alinhando-se também à conclusão do senhor pelo arquivamento. Eu apenas deixei de ressaltar que é sem análise de mérito. Então, está em discussão, já ambos, 910 e 416 também, pela aprovação. O protocolo 267-982-16, previdência de Doutor Ulisses, 2015, COFIN Regularidade, Ministério Público alinhou-se à manifestação. Esta também é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 201.462/17, Instituto de Previdência de Tapejara, 2016. COFIN Regularidade com ressalva, Ministério Público acompanhou. Esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O 218.209/17, Instituto de Previdência de Medianeira, 2016. COFIN Regularidade. Aqui nós verificamos vários atrasos, que foram de 8 a 30 dias. Ministério Público, regularidade com ressalva e aplicação de multa. E, neste caso, eu entendo que houve reiteradas manifestações, ou atrasos, digo melhor, motivo pelo qual a proposta regularidade com ressalva, multa do 87.3b a Carlos Alberto Calvila. Em discussão, pela aprovação. O 225.035/17, Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí, 2016, COFIN Regularidade com ressalva. Foi verificado que o município atrasou-se em diversas oportunidades, que foram, conselheiro Fábio Camargo, de um dia a 206 dias. Então, não tem como passar ao largo. Ministério Público, regularidade com ressalva, proposta do relator, regularidade com ressalva, multa a Rinaldo Adriano Furlan, do 87.3b, em face dos atrasos verificados. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 233.887/17, Caixa de Aposentadoria e Pensão de Irati, 2016. Aqui, conselheiro Fernando Guimarães, a Coordenadoria de Gestão Municipal, que se chamava COFIN, manifestou-se regularidade com ressalva em virtude de vários atrasos que foram de 3, passando por 15 a 34 dias. Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. Relator acompanha, regularidade, ressalva e multa ao senhor Edilson Bonetti. Multa do 87.3b em face dos atrasos verificados. Em discussão, pela aprovação. O 240.530/17, Câmara Municipal de Guaraniaçu, 2016, a CGM manifestou-se pela regularidade com ressalva, também série de atrasos, que foram de 1 dia a 114 dias. Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. A proposta do relator, regularidade, ressalva e multa ao senhor Eliton de Lara Magalhães, multa do 87.3b. Em discussão, pela aprovação. 245.133/17, Câmara Municipal de São Jorge do Oeste, 2016. A COFIN regularidade com ressalva,
Ministério Público, regularidade com ressalva. A proposta do relator é regularidade com ressalva e aplicação de multa aos senhores Rodrigo Lorenzoni e Sandro Márcio Pagnussati e também ao senhor Giovandir Tessaro, em face dos atrasos verificados. Em discussão pela aprovação. O 270.685.17, Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, 2016. A COFIN, regularidade com ressalva, verificou vários atrasos ocorridos. Ministério Público, regularidade com ressalva. Proposta do relator, regularidade com ressalva. Aplicação da multa do 87.3b aos senhores Caio Venâncio Pereira Pacheco e a Sidney Vieira Gomes, em face dos atrasos verificados. Em discussão pela aprovação. 291.313.17, Câmara Municipal de Porecatu, 2016. COFIN, regularidade com ressalva, verificou vários atrasos. Ministério Público também, aprovação com ressalvas. Proposta do relator, regularidade com ressalva. Multa do 87.3b ao senhor Fábio Henrique da Silva e ao senhor Osmar de Oliveira, em razão dos atrasos verificados. Em discussão pela aprovação. O 314.216.17, Foz Previdência, Fundo Financeiro, 2016. Aqui não é mais a COFIN, já é a CGM falando. Regularidade com ressalva. Houve verificação de atrasos, e foram vários, de 19 dias até 311 dias. Assim, a proposta também acompanha o Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. Multa ao senhor Darley dos Santos, do 87.3b, em face dos atrasos verificados. Em discussão pela aprovação. Protocolo 272.059, Consórcio Intermunicipal de Santa Fé, 2013. COFIN pela irregularidade, Ministério Público também é pela irregularidade. O relator acompanha as manifestações pela irregularidade. Multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, ao senhor Edson Palota Neto, em face da irregularidade das contas. Em discussão pela aprovação. O protocolo 242.533.17, Câmara Municipal de Antonina, 2016. COFIN pela irregularidade e também apresentou ressalvas, apresentou um quadro com atrasos. O Ministério Público acompanhou as manifestações. Eu observo que se evidenciaram divergências no confronto de dados, mas tal impropriedade pode ser ressalvada, não implicando na desaprovação de toda a prestação de contas. Assim, ouso discordar das manifestações, propondo regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Antonina 2016 e aplicando a multa do 87.3b ao senhor Odileno Garcia Toledo em face dos atrasos verificados. Em discussão pela aprovação. A palavra está livre. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a retirada de pauta do protocolo 166.938/2018. Não havendo objeção, está retirado. A próxima sessão desta primeira Câmara será 29 de maio, terça-feira,
2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.